Então, gente, nessa aula, nesse momento, a gente vai falar de anatomia e fisiologia cardiovascular. Lembrando que sempre, né, o que a gente vai abordar aqui são pontos que a gente vê aparecendo mais nas provas e também, às vezes, são pontos que são importantes para a gente compreender. Então, às vezes, para explicar determinado assunto, eu entro aí em algumas partes de explicação e depois, sempre que for algo, né, que eu percebo que cai mais nas provas, eu falo para vocês: olha, isso é um destaque, anotem, né? Porque acaba aparecendo mais. Então, só para a gente ter esse entendimento. Bem, pessoal, quando a gente fala no sistema cardiovascular, a gente está falando de um sistema que tem algumas partes, né? Então, se a gente pensar assim nas estruturas, um componente que forma esse sistema. A gente vai ter uma bomba que fornece uma ligação contínua com os outros três componentes que estão abaixo. Essa bomba que está aqui, né, no número 1, é o coração. Também a gente vai ter um circuito de distribuição de alta pressão, que é o número 2. Esse circuito aqui é o sistema arterial. A gente tem os vasos de comunicação, que faz, então, a ligação entre o sistema arterial e o sistema venoso, afinal, o sistema cardiovascular vai ser um sistema fechado, né? E o 4, que é o circuito de coleta e de retorno de baixa pressão. Então, esse 4 aqui, o sistema venoso, tá? Então, no 1, eu tenho o coração, no 2, eu posso considerar as artérias, que é o sistema de alta pressão, tá? No 3, os vasos de comunicação, que vão ser os capilares, beleza? E no 4, o sistema de retorno, que é o sistema venoso que está aparecendo aí para vocês. Só para a gente iniciar essa conversa, tá? Então, o coração é a bomba muscular que gera pressão, as artérias saem do coração em direção ao pulmão ou à circulação sistêmica, então presta bastante atenção nisso, tá? Porque às vezes a gente confunde, principalmente a artéria que sai do coração e que vai para o pulmão. Por quê, pessoal? O que sai do coração e vai para o pulmão ou para a circulação sistêmica é artéria. Então, a artéria que leva o sangue venoso, tá vendo aqui do lado, ó, o sangue azulzinho para o pulmão, é a artéria pulmonar, é a artéria que sai do coração, tá? E as veias é que fazem o retorno do sangue para o coração. Então, quem retorna sangue do pulmão, o sangue oxigenado, para a circulação é a veia pulmonar. E eu chamo a atenção já disso, e vou colocar aqui, né, um asterisco, por quê? Porque algumas vezes aparecem provas e o que acontece? A gente se confunde, porque a gente está muito acostumado a pensar assim: artéria leva sangue rico em oxigênio, veia leva sangue com pouco oxigênio. E o que vai acontecer não vai ser bem isso nesse caso aqui. E as bancas colocam isso em prova e a gente acaba se confundindo, tá? Então, sempre lembrar que o que sai do coração é artéria. Bem, aqui a gente já começa, então, a entrar um pouquinho no entendimento, né, desse sistema, levando em consideração a parte arterial e a parte venosa, tá? Vamos lá, pessoal, o que a gente tem que já entender a partir desse slide? A gente tem que lembrar, né, que do lado direito do coração, eu vou ter, que é o que está pintado em azul aí na figura, o átrio direito e o ventrículo direito. Vocês vão perceber aí na figura, né, que tá o átrio direito, o ventrículo direito, que ele tá azulzinho. Por que que ele tá azulzinho? Então tá aqui embaixo, ó, porque o sangue que tá aí circulando é um sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, o lado direito do coração recebe o sangue que está vindo da circulação corporal, está vindo do corpo, é o sangue que a gente chama de sangue venoso, tá? A partir então dessa recepção, esse sangue ele vai sair do ventrículo direito, tá vendo aí, né, que eu coloquei, opa, desculpe, que eu coloquei VD, né, pela artéria pulmonar e vai passar pelo pulmão. Quando ele passa aqui pelo pulmão, vai passar pelo processo de hematose, vai acontecer a troca gasosa, ou seja, esse sangue vai deixar de ser um sangue
pobre em oxigênio e passa a ser o sangue vermelho que está aí na figura, que é um sangue rico em oxigênio. E então, ele vai pegar e ele vai voltar para o coração, no átrio esquerdo primeiro, certo? E depois no ventrículo esquerdo. E aí, então, né, do ventrículo esquerdo, esse sangue sai, né, pela artéria aorta e vai para o corpo, que é essa imagem aqui que eu coloquei a seta. Então, a gente vai ter dois tipos de circulação aqui, que vai ser a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação, ela está relacionada com a saída do sangue do coração direito, vamos falar assim, a ida dele para o pulmão e a volta dele para o coração esquerdo. Essa aqui em cima, então, é a pequena circulação. A grande circulação já vai estar relacionada com a saída do sangue arterial do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e aí passa, né, para o corpo. Essa aqui, então, vai ser a grande circulação, que vai ser essa distribuição do sangue oxigenado para todo o corpo, para todo o organismo, né? Então, isso aqui também é uma coisa importante da gente saber. Para chamar a atenção sobre isso, pessoal, eu até coloquei aqui, ó, a definição, tá? Então, didaticamente, separamos o sistema circulatório em dois. O sistema da grande circulação, que é ventrículo esquerdo, artéria aorta, tronco, né, membros superiores e inferiores. Então, vai fazer levar o sangue arterial para o corpo, e a pequena circulação, que já vai sair do ventrículo direito, artéria pulmonar e pulmão, tá? Então, para a gente relembrar esses pontos. Isso aqui cai em prova? Cai também. Então, é outro ponto que eu destaco para vocês, saber a diferença da grande circulação e da pequena circulação. Só para quem não pegou aí, ó, o outro destaque é lembrar, né, que o que sai do coração é artéria e o que volta para o coração é veia, né? Então, sai o sangue pobre em oxigênio pela artéria pulmonar para ir para o pulmão e volta para o coração o sangue rico em oxigênio pela veia pulmonar, que é um pouquinho diferente do que a gente vê, né, em relação à circulação sistêmica, a grande circulação. Bem, o coração ele é formado por 4 câmaras, a gente até já nomeou elas aí para a gente relembrar, né? Então, a primeira câmara de recepção é o átrio direito, o sangue venoso, que é esse sangue azul, né, que está chegando, ele chega ao átrio direito pela veia cava, inferior e superior. Do átrio direito, esse sangue passa, então, para o ventrículo direito, que está aqui embaixo, certo? Do ventrículo direito, ele vai lá para o pulmão, pela artéria pulmonar, que a gente já falou, né? Aqui só para destacar a artéria pulmonar, passa pela oxigenação e volta para átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, tá? E aí do ventrículo esquerdo, ele vai sair, né? E vai aqui pela artéria aorta para grande circulação, para circulação sistêmica, tá joia? Pessoal, só um minutinho aqui, rapidão, deixa eu só fazer uma. Isso, já fiz aqui, só uma paradinha que eu precisava fazer, tá? Bem, pessoal, então o que que vai acontecer? O pulmão, desculpa, o coração vai ser dividido nessas 4 câmaras que a gente falou, certo? E aí a gente vai ter os átrios em cima, os ventrículos embaixo. E essa divisão do átrio do átrio e do ventrículo vai ser a parte que a gente tem, então, das válvulas que estão presentes e que vão controlar, direcionar essa passagem de sangue, tá? Que vai ser essa região aqui do meio, que eu fiz um círculo agora. Além disso, o coração também tem o septo que divide o ventrículo esquerdo do ventrículo direito, que então separa o coração, né, em parte direita e parte esquerda. Sempre que eu vou estudar, né, coração, sistema cardiovascular, eu gosto sempre de fazer, né, de lembrar disso, né, pessoal? Que a gente pode estudar o coração, se a gente levar em consideração
o lado direito e o lado esquerdo, porque o lado direito, que eu estou colocando aí agora, funciona de uma maneira um pouquinho diferente do lado esquerdo, e outra forma que a gente estuda o coração é em relação a esse corte horizontal, né, assim, que a gente mostrou ali, que vai ser em cima átrio e embaixo ventrículo, né, a parte de cima os átrios e a parte de baixo os ventrículos, então são formas que a gente tem de conseguir estudar, tá? E de até saber um pouquinho da questão anatômica. Bem, como que acontece o fluxo de sangue nesse sistema? Então, a gente vai ter aqui, desculpa, gente, opa, o fluxo de sangue nesse sistema. O fluxo acontece do átrio para o ventrículo, então, se a gente seguir aqui a setinha, ó, a gente consegue perceber, né, como está acontecendo. Do ventrículo para a artéria, né, também está aparecendo aqui. E ao longo dessa passagem, a gente vai ter 4 válvulas que impedem o refluxo. Então, o grande objetivo das válvulas é fazer com que o sangue siga esse caminho fisiológico e que não tenha um fluxo retrógrado, que não tenha a volta do sangue para o espaço anterior. Então, ele entra no átrio, é o primeiro ponto aqui, né? Aí ele passa para o ventrículo, é o segundo ponto. Ele deve voltar para o átrio? Não. O que que vai impedir ele de voltar para o átrio? Então, o que impede é a presença das válvulas, tá? E aí a gente vai ter 4 válvulas também. A gente tem válvula que está entre o átrio e ventrículo, e a gente tem válvula que está entre o ventrículo e a artéria. Então, as atrioventriculares e as semilunares, que estão entre o ventrículo e a artéria. Para ficar mais fácil de visualizar isso, eu gosto de escrever. Eu vou tentar colocar aqui e aí a gente vai acompanhando, tá? Então, a gente vai ter do átrio esquerdo, desculpa, deixa eu começar aqui de novo. Do átrio direito, primeiro, né, para a gente colocar, para o ventrículo direito, e depois do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tá? Do átrio direito para o ventrículo direito tem uma portinha. Do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo tem outra porta. Então, essa porta, né, que eu estou falando aqui para vocês, são as válvulas, tá? Então, a válvula da direita, tricúspide. Deixa eu só corrigir aqui que saiu um pouquinho errado. Válvula tricúspide. É a válvula que fica do lado direito, né? Entre o átrio e o ventrículo. E do lado esquerdo, isso, corrigiu, é a válvula bicúspide, que também pode ser chamada, tá, de válvula mitral, que eu estou colocando aqui na tela, e eu acho interessante da gente ir anotando, tá joia? Então, a atrioventricular direita é a tricúspide, a atrioventricular esquerda é a bicúspide ou mitral. Esse aí é o primeiro. Aí depois a gente pensa assim, né? Que do ventrículo direito a gente vai ter a passagem do sangue para a artéria pulmonar, e do ventrículo esquerdo a gente vai ter a passagem do sangue para a artéria aorta. Então, vamos só acompanhando aqui. Então, do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que já aparece aí na tela para vocês. A gente vai ter uma válvula. E do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Então, a gente vai ter outra válvula. Essas válvulas que estão entre o ventrículo e as artérias são as válvulas semilunares. Então, a gente tem a válvula semilunar pulmonar e em cima, né, que vai para a artéria pulmonar, e também a válvula semilunar aórtica, que daí vai do ventrículo esquerdo para a artéria aórtica. E qual que é o objetivo, pessoal? O objetivo da válvula é que não tenha fluxo retrógrado.
Se essas válvulas tiverem algum tipo de problema, o que que vai acabar acontecendo? Vai acabar tendo fluxo retrógrado, a gente vai ter uma lesão, a gente vai ter um problema, né. A doença das válvulas ou são estenose, que ela não abre direito, ou são insuficiência, que ela não fecha. Mas vai chegar um momento aí na matéria que a gente vai ver com calma essas doenças das válvulas, aqui é só para a gente relembrar a parte anatômica mesmo, né, e o objetivo dela qual é, beleza? Espero que dê para ler aí, não ficou, né, a melhor letra do mundo, mas só para a gente identificar. Então vamos lá, pessoal, a hora que eu chego aqui nessa figura, né, e eu pego e faço, circulo esse ponto aqui, que válvula é essa? Que está entre o átrio esquerdo e o desculpa, o átrio direito e o ventrículo direito. É a válvula tricúspide. Aqui do outro lado, estão vendo a bolinha que eu fiz ali? Qual que é essa válvula que está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo? A válvula mitral. Aqui, entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, a válvula semilunar pulmonar. E entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, que do desenho que aparece bem no meio, né? Deixa eu pegar aqui outra cor da caneta, ó, para ficar mais fácil da gente ver, tá? Entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta, a válvula semilunar aórtica, tá? Então é essa aqui, e aqui, né, escritinho só para a gente ver. Lá no material já vai estar bem completinho aqui a localização das válvulas. Bem, em relação à parte anatômica, esses são pontos aí que a gente destaca. Além deles, o que que vai ser importante da gente ter em mente, né? As partes que formam o coração, né? Então, assim, que revestem, que compõem o tecido do coração. Então, a gente tem 3 tecidos, eu queria que vocês acompanhassem aí na tela comigo, que está aparecendo. Uma parte mais externa, que é o chamado epicárdio, a parte do músculo cardíaco, que é o miocárdio, e uma parte de revestimento mais interna, que é o endocárdio, tá? Então, o epicárdio ou pericárdio visceral, né, outro nome que ele pode ter, que é o que está na primeira linha ali, vai ser uma membrana serosa que tem capilares, vasos sanguíneos e linfáticos e fibras nervosas, e atua como uma cobertura externa para o coração. O miocárdio, gente, é o músculo cardíaco propriamente dito, tá? Então, é o tecido muscular, separado por tecido conjuntivo, tem capilar, tem linfático, e produz a contração muscular que ejeta sangue do coração, né? Então, quem contrai. E o endocárdio, só para a gente concluir, é o tecido mais fino que está revestindo internamente o coração, tá? É um tecido endotelial na camada interna, serve de revestimento interno, então, para essa parte, né, de dentro do miocárdio. E aqui, então, as 3 camadas que a gente também deve conhecer. Bem, até agora a gente falou do que então, tá? A gente falou da pequena e da grande circulação, da artéria pulmonar, desculpa aqui, ó, da artéria pulmonar e da veia pulmonar, beleza? A gente falou do coração direito e do coração esquerdo, né? Que eles funcionam de maneira diferente. A gente falou como acontece a passagem do sangue de uma câmara para outra, e a gente falou que tem portas nessa passagem, que são as válvulas. Então, tudo isso conhecimento anatômico, tá, gente? Que é importante da gente saber. Bem, conhecer as 4 câmaras é importante, então, vira e mexe, bancas, né, colocam alguma alternativa lá no meio, né, de uma questão falando sobre isso. Conhecer as válvulas é importante também, então vou deixar asterisco aqui, porque é uma informação que sempre é válido, né, da gente anotar, a gente saber direitinho onde está a tricúspide, onde está a mitral, né, a semilunar pulmonar, a semilunar aórtica. Lembrando que a que mais se destaca sempre
é a mitral, porque é do coração esquerdo. E o coração esquerdo, ele acaba caindo mais em provas do que o coração direito, tá? Quando a gente divide assim. Por quê? Porque o coração esquerdo, normalmente, né, se dá problema, os problemas são mais graves. A parte aqui das camadas, o miocárdio é a parte mais importante da gente destacar, mas o coração tem mais uma particularidade importante da gente conhecer, que é o sistema de condução, tá? Então, aqui a gente vai falar ainda um pouco da parte anatômica e vai entrar um pouquinho em fisiologia. Mas primeiro, vamos conhecer quais são os pontos, né, que formam o sistema de condução. Bem, o sistema de condução é um sistema intrínseco do coração que faz o coração bater, né? É o marca-passo do coração, o marca-passo natural. E como é a composição desse sistema? Então, a gente tem esses componentes que vocês estão vendo aí na tela. A gente tem o nó sinoatrial, as vias internodais, o nó atrioventricular. Presta atenção no nome que a gente consegue, às vezes, né, até localizar onde está. Atrioventricular, entre o átrio e o ventrículo. A gente tem o feixe de His e a gente tem o sistema de Purkinje, tá? Então, feixe de His e sistema de Purkinje. Essas aqui vão ser as partes que vão participar, né, que vão formar esse sistema de condução, tá? Então, aqui para a gente localizar. Nessa figura, a gente já consegue ver a localização dessas estruturas. Então, como está localizado? O nó sinoatrial, gente, ele está aqui em cima, né? Na parte, no ápice ali, na parte de cima do átrio, tá? Ele é o grande marca-passo, é ele que despolariza primeiro, né? Então, é ele que vai despolarizar primeiro. Depois, esse sinal passa pelas vias internodais, tá? Que está aí atingindo todo o átrio, chega no nó atrioventricular, que está entre o átrio e o ventrículo, aí se espalha pelo feixe de His, que é essa parte aí que está no septo, né? Interventricular, e depois pelas fibras de Purkinje. Então, é um potencial de ação que começa no nó sinoatrial e que se espalha dessa forma aqui que eu fui colocando para vocês, tá? Que vai, então, passando de um ponto para outro. O que primeiro despolariza, então, é o nó sinoatrial. Às vezes, algumas bancas colocam perguntas nesse sentido, né? Qual é realmente o marca-passo natural? É o nó sinoatrial, tá? Então, agora eu vou pedir para vocês acompanharem na figurinha que tem os coraçõezinhos aqui do lado. Então, primeiro, despolariza o nó sinoatrial, que está com o número 1. Aí, essa informação de despolarização vai passar para o número 2, né? Para o átrio, vai se espalhar pelo átrio, até que atinge todo o átrio, como a gente vê ali no número 3. Pessoal, vou pedir a gentileza que se alguém estiver anotando ou com a ponteira, não conseguir bloquear, que pare de ligar a ponteira laser, porque isso aqui vai acaba atrasando a minha escrita e aí fica um descompasso entre o que eu estou falando e o que eu estou escrevendo. Então, vou pedir essa gentileza, tá? De parar de escrever na tela, de riscar ou de usar a ponteira quem estiver usando, porque isso acaba gerando problema aqui para mim, beleza? Posso contar com vocês? Então vamos lá, pessoal. Então me desculpem, eu vou só retomar. Primeiro, despolariza o nó sinoatrial. No 2, que a gente viu ali, essa informação é transmitida por todo o átrio, né? Vai ser percorrer o átrio pelas vias internodais. No 3, despolarizou o átrio como um todo. Aí, depois que o átrio despolarizou, que é o roxinho que a gente está vendo, a informação passa ali para o nó átrio ventricular, tá? E vai descer pelo feixe de His, que é o 4. E depois, essa informação do potencial de ação se espalha pelas fibras de Purkinje para todo o ventrículo. Então, o que isso quer dizer?
que primeiro contrai os átrios, depois contraem os ventrículos, tá? Então, esse sistema de condução, ele permite exatamente isso. Se a gente olhar na tabelinha que tem ali do lado, tem o que está dizendo, né, o que está acontecendo em cada um dos números. Então, número 1, o nó sinoatrial despolariza. Número 2, a atividade elétrica vai rapidamente para o nó atrioventricular pelas vias internodais. Número 3, a despolarização se espalha mais lentamente através do átrio e a condução atrasa, tá? Por quê, pessoal? Para dar tempo do átrio contrair primeiro, tá? No 4, a despolarização move-se rapidamente pelas vias de condução do ventrículo, e no 5, a onda de despolarização se espalha pelo ventrículo, fazendo o ventrículo contrair. Então, primeiro contrai o átrio, depois contrai o ventrículo. É dessa forma que vai funcionar, então, esse sistema de condução, é dessa forma que o coração vai contrair, né? Bem, quando isso acontece, esses eventos eles podem ser registrados através de um exame que chama eletrocardiograma. Então, esses potenciais elétricos, eles geram ondas no eletrocardiograma, e aí, então, é registrado, tá? Os eventos mais importantes que a gente precisa saber, pessoal, para a prova de fisioterapia, né, que é o nosso objetivo aqui, são aqui o primeiro, a despolarização do átrio, que gera essa onda que vocês estão vendo aí, que é a onda P. Depois, a despolarização do ventrículo, que gera esse complexo, que é o QRS. E depois, a repolarização do ventrículo, que gera a onda T. Se a gente acompanhar no desenho, o que a gente observa? O potencial de ação começa no nó sinoatrial, se espalha pelo ventrículo, certo? Desculpa, pelo átrio, e aí despolariza o átrio, forma a onda P. Aí se espalha pelo ventrículo aqui, ó, em sequência, até que vai, né, chegar ali na pontinha do coração e atingir o ventrículo como um todo, que é o complexo QRS. E por último, a gente tem a repolarização, tá? E aí, então, repolariza. Bem, para provas de concurso de fisioterapia, é isso que a gente precisa mais. Então, olha só, o que a gente tem que sempre lembrar? A onda P, que está aqui do lado, é a despolarização do átrio, o complexo QRS, a despolarização do ventrículo, e a onda T, a repolarização do ventrículo, tá? Aí você fala assim, ai, professora, não acontece repolarização do átrio? Acontece, mas quando o átrio está repolarizando, o ventrículo está despolarizando, e aí não registra no eletrocardiograma, tá? Então, ó, eu coloco aqui, opa, deixa eu só apagar, deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui primeiro, que é mais ou menos esse desenho aqui que vocês estão vendo aí aparecer na tela de vocês, tá? Então, a gente tem a onda P, o complexo QRS e a onda T, que vai vir depois. E os eventos, como a gente falou, né? Então, a gente tem no P a despolarização do átrio, na P, despolarização do átrio, no QRS, a despolarização do ventrículo, tá? Que está aparecendo aí. Então, QRS, despolarização do ventrículo. E na T, depois já vai aparecer para vocês, na T vai aparecer, então, a repolarização do ventrículo, beleza? Então, só para a gente ir acompanhando direitinho quais são esses eventos, tá? P, despolarização do átrio, QRS, né, é um evento maior, despolarização do ventrículo, e T, repolarização do ventrículo. É basicamente isso que a gente tem que conhecer. Então, no sistema de condução, né,
reconhecer quais são as partes, lembrar da importância que o nó sinoatrial tem, porque é o marca-passo, né, principal que a gente vai ter, e em relação aos eventos elétricos, essas 3 ondas aqui que vão ser as mais importantes, tá. Bem, então essa aqui, né, é uma parte para a gente ir entendendo um pouquinho a estrutura do coração. Além do coração, né, eu destaco sempre também nesse estudo, que é importante da gente ver, o sistema arterial, o sistema venoso, então eles são diferentes. O sistema arterial, ele vai ter, né, as artérias têm paredes mais grossas, com mais músculo liso, porque é o sistema de alta pressão, então que vai absorver o choque. E no sistema venoso, as paredes são mais finas, mas em compensação a gente tem a presença de válvulas também no sistema venoso, porque a gente também no sistema venoso não quer que tenha fluxo retrógrado. Então o objetivo da válvula é justamente essa, né, que não tenha fluxo retrógrado. Então as veias, elas têm uma camada, uma parede mais fina, uma camada de célula muscular mais fina, mas elas têm válvulas. E ajudando o sistema vascular, né, artério-venoso, a gente tem o sistema linfático. O sistema linfático, ele é semelhante ao sistema venoso. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem uma setinha do sistema venoso, né, mostrando ali para cima, então, o retorno venoso, e aqui no sistema linfático a gente também tem uma setinha direcionando para cima, que vai ser, então, do retorno linfático, do retorno da linfa, que vai trazer, então, devolver para o sistema fechado, né, artério venoso, o excesso de líquido de proteínas que porventura estiverem ali no espaço intersticial, que é o espaço entre as células.